Mais um vídeo, Medicina da Vida Real. Vamos falar hoje sobre dermatite seborreica. Vocês conhecem isso? Mas antes de mais nada, deixa aquele like, comenta, compartilha, ativa as notificações e assiste os nossos outros vídeos, porque tem muito conteúdo bacana para vocês aqui. Tudo relacionado à medicina. Bom, pessoal, a dermatite seborreica é uma doença bastante comum, né, da pele, e ela é uma doença caracterizada por um processo inflamatório. Claro que tem níveis, graus variados, e esse processo inflamatório da pele, ele pode estar acompanhado de vermelhidão, que a gente chama de um aspecto eritematoso, né, aquele aspecto realmente de inflamação, e a liberação de crostas, né, fragmentos, pedaços de pele que vulgarmente parecem ter uma liberação de escamas, né? São escamas esbranquiçadas, às vezes também podem ser escamas amareladas. Nem sempre elas são liberadas, às vezes pode ficar até presa na pele, mas essa característica pode estar presente nas lesões. Então, são lesões, uma espécie de placas avermelhadas na pele das pessoas, e pode estar presente a liberação ou escamas associadas aqui naquela área de lesões avermelhadas. Em alguns casos, essas lesões também podem causar uma irritação, causar coceira, então isso também pode estar acompanhado do quadro dessa doença. Esses casos de dermatite seborreica, eles, de modo geral, na população, são mais comuns no sexo masculino, e existem dois picos, né, de incidência ao longo da vida das pessoas, né? É uma questão, uma condição chamada de bimodal, porque tem um pico infantil, na verdade neonatal, que geralmente, quando acontece, surge nos primeiros 3 meses de vida, e também tem um outro pico na fase adulta, né, a partir que a gente chama de adrenarca, a partir da maior produção e liberação de hormônios androgênicos, hormônios como testosterona, dihidrotestosterona, androstenediona e outros andrógenos, porque vocês vão ver que isso tem a ver com os processos alterados do nosso corpo que fazem parte da chamada fisiopatologia da doença. Então, os dois picos ali de incidência são fase neonatal e na fase adulta, a partir da adrenarca, que seria a maior produção de testosterona no corpo dos indivíduos, né? Os fatores que causam a doença não são totalmente compreendidos, né? Até hoje não se sabe uma causa específica e determinante daquela doença, mas são conhecidos diversos fatores que influenciam na condição da dermatite seborreica. Por exemplo, alterações dos lipídios da pele dos indivíduos acometidos, maior quantidade de ácidos graxos insaturados na pele, como o ácido araquidônico, que inclusive faz parte da ativação da cascata inflamatória, maior atividade das glândulas sebáceas, né, que produzem os lipídios, os cerídeos da nossa pele, maior sensibilidade das glândulas sebáceas aos hormônios androgênicos, ou até mesmo maior produção de hormônios androgênicos, alterações da imunidade, por exemplo, pessoas que têm algum tipo de imunodeficiência estão mais predispostos a desenvolver e apresentar dermatite seborreica, e ela por si só já é mais frequente em indivíduos que têm algum tipo de imunodeficiência, como AIDS, por exemplo, ou um paciente que tenha uma imunodeficiência por um tipo de câncer mais avançado, enfim. Fatores emocionais também têm bastante relação, porque a gente sabe que fatores emocionais como estresse, isso afeta muito também com relação à atividade da imunologia do nosso corpo. Alimentação, por exemplo, etilismo, né, consumo de álcool, ele tem relação também com crises de dermatite seborreica, ou até mesmo o aparecimento inicial do quadro, pancreatite,
hepatite também tem a ver, e a obesidade também está relacionada com, é um fator de risco e está relacionada com a dermatite seborreica. E por fim, talvez um dos aspectos mais importantes da fisiopatologia da doença seria uma disbiose, né, uma alteração da população normal dos micro-organismos da pele. Tem bactéria, tem fungo, mas no caso existe uma maior quantidade, uma proliferação maior dos fungos do gênero Malassezia. E os indivíduos, eles têm uma alteração, uma condição genética que favorece essa maior proliferação desse tipo de fungo, do Malassezia, e eles, proliferando na pele, acabam produzindo maior quantidade desses mesmos ácidos graxos que ativam processos inflamatórios na pele dos indivíduos. Então favorece, né, a inflamação encontrada nos quadros de dermatite seborreica. E essa questão do envolvimento fúngico, ela é um dos fatores mais determinantes, porque vocês vão perceber, vão ver aqui que os tratamentos se baseiam muito no uso de antifungos locais, por exemplo, e são tratamentos bem eficazes. E aí, antes de falar de tratamento, pessoal, vamos falar um pouco mais sobre a apresentação clínica da doença, né? Na dermatite seborreica infantil, como a gente comentou, ela surge mais ou menos ali nos 3 primeiros meses de vida. Ela acomete bem mais frequente o couro cabeludo e ela se apresenta com lesões avermelhadas na forma de placas, nem sempre muito bem delimitadas. Pode apresentar, e geralmente apresenta a liberação de escamas, flocos de pele, e estão mais frequentemente localizadas no couro cabeludo do bebê. Geralmente não causam coceira, são quadros leves, quadros autolimitados que tendem a se resolver ali com o passar do tempo, mas muitas vezes tratamentos podem ser necessários para o bem-estar da criança, né? Nos adultos, existem algumas regiões que são mais frequentes a gente encontrar a dermatite seborreica. E também quero comentar com vocês que formas mais leves da dermatite seborreica sem processo inflamatório, mas com liberação de escamas, flocos de pele, é o que a gente conhece como caspa, né? Então a caspa, ela é uma dermatite seborreica, só que com um quadro mais leve, sem processo inflamatório muito intenso, sem placas muito avermelhadas, mas com descamação e liberação dessas escamas esbranquiçadas ou amareladas, que é o que caracteriza o processo conhecido aí no senso comum como caspa. Então, nos adultos, quais são as regiões mais acometidas e mais frequentes? Couro cabeludo, barba, tórax, geralmente aqui na região, né, acima do externo, dorso na região interescapular, entre as duas escápulas, no meio das costas, vamos dizer assim, axila, na face, geralmente nessa região aqui, né, do nariz e dessa região aqui malar, muito comum aqui nessas dobras aqui laterais do nariz, e também na região inguinal, né, próximo às virilhas. Nos adultos, o quadro pode estar envolvido, pode apresentar essas lesões inflamatórias, avermelhadas, podem gerar coceira, irritação e descamação, esbranquiçada ou amarelada. E o que acontece, pessoal, é que essas lesões, elas têm níveis variados de complexidade de gravidade. E essa variação, né, de gravidade, ela também tem relação com a escolha do tratamento. Tratamentos mais leves, a pessoa pode usar apenas agentes de uso local, tópicos. Quadros mais graves, a pessoa pode lançar a mão, utilizar fármacos por via oral. Então a escolha do tratamento e a forma de administrar o fármaco depende, obviamente, da gravidade do quadro. E dessas medidas de tratamento, existem condições universais e fundamentais que têm relação com o comportamento. Por exemplo, evitar deixar o cabelo molhado, principalmente se a pessoa deixar molhado e usar gorro, boné, touca, chapéu, evitar dormir com o cabelo muito molhado. Claro, também procurar manter uma saúde mental adequada, que a gente sabe que o estresse tem relação, distúrbios do sono também tem relação com dermatite seborreica, então buscar
regularizar o sono, alimentação, reduzir ou cessar, né, o consumo de álcool, isso é muito importante, e controlar também doenças de base que têm relação e predispõem o surgimento e o aparecimento da doença ou crises, né, como doenças autoimunes fora de controle, doenças neurodegenerativas, doenças psiquiátricas têm relação também com dermatite seborreica, então isso é muito importante. Agora, deixar claro para vocês que a doença em si ela não tem cura, é uma doença crônica, então o objetivo do tratamento é justamente controlar os sintomas e manter a doença em remissão, ou seja, manter a doença controlada, mas eventualmente ela pode recidivar, ou seja, ela pode voltar a aparecer. E o objetivo do tratamento é qualidade de vida, deixar a doença controlada e o paciente sem os sintomas. Bom, fora essas medidas comportamentais, né, também o suor, a sudorese tem relação com o quadro, então evitar o uso de roupas que façam a pessoa transpirar excessivamente, né? É melhor utilizar roupas que o fluxo de ar seja melhorado entre a pele e o ar, porque aí a sudorese a pessoa consegue evaporar melhor, transpirar melhor e isso reduz a proliferação do fungo, porque prolifera mais em locais mais úmidos. Roupas muito quentes também, a pessoa com o corpo muito abafado, a umidade e a temperatura mais elevada favorecem a proliferação do fungo, então evitar esse tipo de vestimento também é super importante para reduzir e controlar a doença. Bom, quadros mais leves, fora essas medidas comportamentais, podem ser utilizados antifúngicos tópicos, né, de uso local, cremes, pomadas, shampoo. E isso é importante porque evita o uso de corticoides, né? Porque o corticoide, eles podem até controlar a doença, mas quando o paciente faz uso de corticoide, tem maior chance da doença reaparecer, tem maior índice de recidiva. As estatísticas mostram isso. Mas em quadros mais graves, a escolha vai ser o uso de antifúngico e corticoides. Quadros leves a moderados, o uso continua sendo local, tópico. Agora, quadros mais graves, aí já podem ser utilizados tanto os antifúngicos quanto corticoides por via oral e, em muitos casos, a própria isotretinoína, o famoso Roacutan, também pode ser utilizado porque tem boa resposta. Até mesmo o tratamento com radiação ultravioleta também se apresenta eficaz em muitos casos. Certo? Beleza? Bom, então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Não deixe de curtir, compartilhar, comentar. Vejo vocês nos próximos vídeos. Até lá. Tchau.